Carly Lane Guzé, uma jovem de 16 anos, moradora da cidade de Chaffin Valley, uma comunidade rural de cerca de 650 pessoas a leste de Sierra Nevada, na Califórnia, entre o Parque Nacional de Yosemite e o estado de Nevada, nos Estados Unidos. Lá, ela vivia com seu pai, Zachary Guzé, a madrasta Melissa Guzé e 2 irmãos mais novos. Era considerada uma garota doce e divertida, que tinha um grande senso de humor. Apesar de quieta e introvertida, era popular entre seus colegas de classe e muito querida por muitos na comunidade escolar. Carly era uma menina esforçada, pois além de frequentar as aulas no Bishop Union High School, trabalhava meio período em uma empresa de títulos, onde sua madrasta também trabalhava como assistente de custódia. Apesar de tudo, Lane estava lidando com as repercussões de ter sido suspensa da escola por ser flagrada usando maconha no campus. Como suas notas também estavam despencando, ela foi forçada a passar por um conselho de classe, o que pareceu ajudar a colocar suas notas de volta nos trilhos. Na noite do dia 12 de outubro de 2018, Carly pediu a Melissa para ir assistir um jogo de futebol no colégio, e ela autorizou. Mas, na verdade, a jovem havia planejado ir a uma festa com o namorado, Donald. Por volta de 8 da noite, Melissa ligou e perguntou se ela precisava de uma carona para casa depois do jogo, mas Lane falou que seu namorado a levaria para casa. Contudo, no decorrer da festa, Carly começou a se comportar de forma estranha. De acordo com os relatos dos que estavam presentes, ela começou a ter crises de pânico que chegavam a níveis tão altos que estava impossível de controlá-la. Era cerca de 8h30 da noite, quando ela ligou para Melissa, dizendo que havia mudado de ideia e pediu para que ela fosse buscá-la no estacionamento de trailers, onde a festa acontecia. Sua madrasta percebeu que algo estava errado, pois ao telefone a jovem pedia que ela se apressasse e que não queria desligar até que ela chegasse, e estava desesperada para ser pega o mais rápido possível, mas sem dizer o motivo de tudo aquilo. Quando Melissa finalmente chegou ao local indicado por sua enteada, percebeu que não havia ninguém ali. Desesperada, ela começou a procurar em todos os lugares, mas sem sinal da jovem. Logo em seguida, pegou seu carro e começou a guiar pela estrada, até que a alguns metros de distância avistou Lane correndo pela pista escura, sendo guiada apenas pela lanterna do celular. Ao ver sua madrasta, a menina rapidamente pulou no carro e disse estar muito assustada. Segundo Melissa, seu olhar era de completo espanto, como se tivesse visto um fantasma. No caminho, Carly contou que um carro a estava perseguindo e, com medo de que ele a matasse, mudou de lugar várias vezes. Ao chegar em casa, Lane ainda agia de forma estranha, como se sentisse que algo aconteceria, encolhendo-se nos cantos como se estivesse com medo de algo ou alguém e dizendo que amava os pais. Ela observava o celular o tempo todo, como se algo nele a assustasse. Além disso, demonstrava medo da aproximação dos próprios pais. Ao ser questionada sobre o que estava acontecendo, ela não soube explicar, dizia apenas que não sabia. Tentando acalmar a jovem, Melissa fez um jantar diferente, buscando manter um ambiente descontraído. Apesar de um pouco mais tranquila, Carly ainda parecia ansiosa, com atitudes paranoicas e admitiu ter fumado maconha na festa, o que poderia ter contribuído para seu estado, visto que não utilizava a substância há algum tempo, o que deve ter causado efeito reverso nos remédios. Mesmo assim, eles entenderam que não seria necessário levá-la ao hospital. Após o jantar, Lane ainda se comportava de forma incomum, e Melissa pegou o celular e começou a filmá-la sem que ela percebesse, para poder mostrar à jovem como ela agia quando estava drogada. Durante o vídeo, é possível ouvir a menina falando que não queria dormir, pois tinha medo de morrer. Em seguida, ela pergunta à madrasta se ela chamaria a polícia caso acontecesse algo de ruim. Após a gravação, elas conversaram um pouco e foram dormir entre 10h30 da noite e 3 da manhã, e foi aí que tudo aconteceu. Na manhã seguinte, era 9h35, quando as autoridades receberam a ligação de Zachary informando sobre o desaparecimento de sua filha.
Em alguns minutos, a casa já estava cheia de policiais, que após os relatos sobre as condições da menina, começaram as investigações no mesmo momento. Ao perguntar o que havia acontecido, inicialmente Melissa contou uma versão que futuramente seria mudada. Segundo ela, tudo acontecia normalmente naquela manhã. Havia acordado por volta de 5h45 e preparado seus filhos mais novos para o colégio. Porém, ao abrir a porta do quarto da Carly, descobriu que ela não estava na cama e ninguém a havia visto. Entretanto, a versão real dos eventos chegou pouco tempo depois. Às 5h48 da manhã, Melissa acordou por um instante e viu que Len estava acordada, deitada ao seu lado, mas logo voltou a dormir. Já às 7h30, ela levantou e viu que Carly não estava em sua casa e a porta da frente estava entreaberta. Preocupados, ela e o marido passaram mais de 2 horas procurando pela jovem na montanha White States e pelo deserto ao redor, imaginando que Len teria apenas saído para dar uma volta e esfriar a cabeça dos acontecimentos da noite anterior. Como não a encontraram, Zachary resolveu ligar para a mãe biológica de Carly, chamada Lindsay Furley, que o orientou a chamar as autoridades imediatamente. Nisso já eram 9h35 da manhã. Como não havia nenhum sinal de sequestro, entrada forçada ou qualquer indicação de que algum veículo estivera por ali, inicialmente não foi enviado nenhum alerta ao departamento de polícia em relação ao desaparecimento. Devido à área remota, os recursos eram limitados, então o FBI e o Centro Nacional para Crianças Desaparecidas foram chamados para ajudar nas buscas e investigação. Carly havia deixado todos os seus pertences, incluindo celular, carteira e dinheiro. Ao verificarem seu celular, encontraram uma mensagem de texto que ela havia enviado para seu namorado, dizendo que ela acreditava que a maconha que eles haviam fumado na festa deveria estar misturada com alguma coisa. Isso os levou a acreditar que ela ainda poderia estar sentindo os efeitos da droga quando desapareceu. Logo de cara, 3 possíveis avistamentos foram relatados à polícia, mas apenas um foi levado em consideração. O homem que cortava lenha nas proximidades da rodovia US 6 viu uma garota que se encaixava na descrição de Carly, atrás de uma cerca de arame farpado. A partir de então, os investigadores deduziram que ela provavelmente foi vista pela última vez caminhando para o sul, em direção à rodovia, a aproximadamente 100 metros ao sul da Serra de Ville Road. Um pouco mais tarde, soube-se que outro homem chamado Richard Eddy pode ter sido o último a ver Carly. De acordo com seus relatos, no dia do desaparecimento da menina, ele viu uma jovem com as mesmas características utilizando uma camiseta passando por sua casa, em Monocauten, logo nas primeiras horas da manhã. Ele estranhou, pois aquela hora estava muito frio para uma moça passar tão cedo e com uma camiseta curta. Ele disse que ela estava agitando um pedaço de papel branco, como se estivesse acenando para alguém, e seguiu andando pela estrada. Por volta de 8 horas da manhã daquele mesmo dia, uma mulher bateu em sua porta perguntando se ele tinha visto sua filha, provavelmente se tratando de Melissa. Ed disse que viu alguém parecido andando pela região e se ofereceu para pegar a moto e procurá-la na direção para onde ela teria ido. Contudo, após verificar no decorrer da pista sem sucesso, retornou e disse que não havia encontrado nada. A mulher agradeceu e foi embora. Durante uma semana foram feitas buscas por toda a região, utilizando carros, helicópteros, cavalos e cães farejadores. Mais de 60 policiais ajudaram a procurar por Len, mas não encontraram qualquer sinal da jovem e quase 2 semanas depois, no dia 25 de outubro, todos os esforços oficiais foram encerrados sem trazer nenhum resultado animador, fazendo com que o grupo de familiares e amigos continuassem sozinhos. Cartazes com fotos e informações de Carly foram espalhados em supermercados, postos de gasolina, lanchonetes e vias públicas de toda a Califórnia. Tentando ajudar novamente, o escritório do xerife local resolveu montar um posto de controle na rodovia 6 e mais de 50 motoristas foram ouvidos, mas nenhum deles se lembrou de ter visto alguém com a descrição da jovem ao longo da estrada. Um investigador particular que foi contratado por Lindsay disse que o gabinete do xerife não seguiu o protocolo adequado ao investigar o desaparecimento de Carly, citando o fato de que eles não levaram a sua roupa de cama para análise.
e também não revistaram os carros da família. Em 2019, um motociclista que fazia rally nas montanhas próximas a Schaufend Valley encontrou uma menina descalça, andando aparentemente sem rumo. Assustado, ele continuou seu caminho e contou para um amigo. Eles voltaram e procuraram pela jovem, mas não a encontraram mais. Mais tarde, ao retornarem para casa, ele percebeu que a menina que ele viu era parecida com Carly e chegou a avisar a polícia, mas não soube o que aconteceu depois de então. O vídeo completo da trilha do momento em que ele encontra a jovem e quando liga para a polícia está na descrição do vídeo. A mãe de Len, Lindsay, teme que sua filha pode ter tido uma overdose na noite em que desapareceu. Ela se lembra de uma conversa que teve com sua filha, onde ela pergunta sobre o uso de LSD. Isso a levou a suspeitar que Carly pode ter utilizado a droga e por isso estava alucinada naquela noite. Ela sente que Melissa pode estar envolvida no desaparecimento, citando que sua filha pode ter morrido durante a noite e a madrasta, ao tomar conhecimento, descartou o corpo da jovem em algum lugar. Ela acredita nisso devido à falta de credibilidade dos testemunhos de Melissa, já que ela contou histórias diferentes sobre os acontecimentos daquela noite durante as investigações. Melissa nega isso e qualquer envolvimento no desaparecimento de Carly, além do que não foram encontradas qualquer evidência sobre essas acusações, e diz acreditar que a menina foi sequestrada após ir para a estrada sozinha e drogada, forçada a trabalhar no meio da prostituição. Apesar de tudo, nunca conseguiram encontrar qualquer sinal da jovem, e seu desaparecimento continua um mistério até os dias de hoje. Como foi levantada a teoria de sequestro, a família mantém viva a esperança de que ela ainda esteja viva em algum lugar dos Estados Unidos. Hoje, Carly teria 19 anos. Mas e você? O que acha deste caso? O que será que aconteceu com Carly Len? Será que ela foi sequestrada? Ou teria morrido de overdose durante a noite e seu corpo enterrado pela madrasta? Tem alguma teoria diferente das que mostramos? Deixe nos comentários. Caso tenha gostado do conteúdo e ainda não for inscrito, não esqueça de se inscrever, ativar o sino de notificações e curtir o vídeo, pois isso é de grande ajuda. E se quiser ver mais vídeos do canal, é só clicar no card na parte de cima de sua tela. Muito obrigada e até o próximo vídeo.